Olá pessoal, muito obrigado por acessar o canal e participar comigo de mais um capítulo desta jornada estudando Jesus Cristo através das Escrituras. Neste em questão, vamos estudar a purificação do templo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, vamos entender um pouco sobre a habitação de Deus na terra. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, os fez peregrinar no deserto por 40 anos até possuir a terra prometida. Tudo isto dentro de um propósito divino. Todos habitavam em tendas e Deus desejou habitar com eles. Por isso ordenou e deu todas as diretrizes para a nação construir a sua tenda, o tabernáculo. Deus habitava no meio do povo no tabernáculo. Êxodo, capítulo 25, versículo 8, nos diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O povo conquistou a terra prometida, se estabeleceu como nação e cada família agora habitava em sua própria casa. Já Deus continuava habitando na tenda, tabernáculo. Então o rei Davi teve o desejo em construir uma casa a Deus, algo que foi permitido pelo próprio Deus ao seu filho, o rei sucessor, Salomão. Sob o reinado de Salomão é construído o templo de Deus. Na sua inauguração, o Senhor preencheu-o com a sua glória. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a 3, nos diz: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com o passar dos anos, o povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor e sua glória deixou o templo e a nação. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo encarnado, encontrou o templo da seguinte maneira. Registra João, capítulo 2, versículo 13 e 14. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. O que havia no templo e a sua correlação? Vejamos. Havia boi e a sua associação está à idolatria. Ao invés de servir e adorar o verdadeiro Deus, o povo, a nação, com seus líderes estavam mais preocupados com o templo e seus rituais que realmente agradar ao Senhor. Ainda o que havia mais? Ovelhas, associada à falsa religião. Sacrificam e servem a Deus apenas de aparência, não com um coração realmente voltado a Ele. Ainda haviam os pombos, que está relacionado à falsa paz. Sem Jesus Cristo, o príncipe da paz, os homens só podem ter a pax romana,
a paz militarizada, instituída através da violência e da morte. A paz concedida aos discípulos de Cristo é uma paz interior que independe das circunstâncias, pois é gerada pelo Espírito Santo. Então vejamos, quando Jesus encarnou e esteve entre nós e visitou o templo, a casa do Senhor em Jerusalém, os líderes religiosos e o povo havia transformado a casa, a habitação do Senhor, em casa de negócios, de maneira que lá estavam bois, ovelhas, pombos, os mercadores e os cambistas. E cada um desses que estavam lá tem a sua correlação com a falsa religiosidade e com a apostasia da fé. Eles estavam apostatados da fé no verdadeiro Deus e criaram para si a sua própria religião de aparência, de idolatria e de servidão a Mamon. Lá estavam assentados os cambistas, que está associado a Mamon, o senhor do dinheiro. O senhor daquela casa não era o Deus eterno, e sim este Senhor que Jesus Cristo denomina de Mamon, o Deus da riqueza. Eles estavam assentados. Como estavam esses invasores da casa do Senhor? Assentados. O que passa a ideia de controle absoluto, domínio, possessão. Esses invasores e corruptos se sentiam donos da casa de Deus. Por que havia tantos negócios no templo? Na antiga aliança, para se achegar a Deus, era necessário sacrifícios de derramamento de sangue, devido toda a sua tipologia com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacerdotes corruptos montaram todo um sistema para extorquir o povo e enriquecer à custa da fé das pessoas. Eles agenciaram pessoas para inspecionar os animais trazidos pelos fiéis ao sacrifício e vendedores de animais supostamente puros para os sacrifícios. E todas as transações deveriam ser realizadas com uma moeda específica do templo. Daí a justificativa dos cambistas. E como funcionavam? Claro que para todo esse esquema funcionar, os inspetores dos animais deveriam reprovar os animais trazidos pelos fiéis, forçando-os a comprar os dos vendedores do templo. Isso tudo em moedas do templo. Enquanto o preço de um animal fora do templo era X, no templo era muito superior. Se não bastasse, também extorquiam no câmbio do dinheiro, cobrando a taxa que bem lhes pareciam a ganância. Então, se você quisesse se achegar a Deus, tinha todo esse arcabouço montado pelos sacerdotes, líderes religiosos de Israel, para lhe extorquir, para fazer com que a sua fé seja explorada. Jesus Cristo chega para acabar com tudo isso e fazer uma limpeza geral. Vamos continuar a leitura de São João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas:
tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Uma breve e única reflexão. Nos dias atuais, há negociação com a fé das pessoas? Infelizmente, sim. A palavra de Deus é atual em todos os tempos. Assim como naquela época os líderes religiosos manipulavam o povo e sua fé, no decorrer dos séculos e nos dias atuais não é diferente. No Brasil, atualmente, o que temos vistos nesses dias são homens supostamente ditos pastores e líderes religiosos que estão negociando dentro dos templos os fiéis com políticos e politicagem. Se dizem piedosos e defensores do Evangelho, quando na verdade são os atuais mercadores e manipuladores da fé. Eles estão comercializando os crentes, os fiéis, a membresia de suas igrejas através de votos e benefícios para políticos dentro daquilo que seria denominado casa de oração. Apenas esse aspecto para não me prolongar demais neste ponto, mas que o Espírito de Deus lhe ilumine e traga à sua mente vários dos aspectos em que atualmente sim estão corrompendo aquilo que deveria ser a casa de adoração, a casa de oração. Hoje, onde Deus habita? Qual é a morada do Altíssimo na terra? A resposta é uma única. Dentro de cada um de nós. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele entrou no ambiente onde estavam os discípulos e soprou-lhes o Espírito Santo. São João capítulo 20, versículo 22. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A palavra para designar Espírito nos originais gregos e hebraicos é vento. No hebraico é ruach, no grego pneuma. Vento. Quando Jesus sopra seu Espírito, seu vento santo, os discípulos respiram-no, fazendo que o Espírito Santo esteja dentro de cada um deles. Exatamente como estava o templo na época que Jesus o purificou, estávamos nós antes de o aceitá-lo como Salvador. Nossos corações estavam dominados pela idolatria, pela falsa religião, pela falsa paz, e servíamos a outro senhor, a Mamon. Tudo isso estavam assentados, dominando a nossa vida, haviam tomado conta, estavam reinando, imperando em nossas vidas. Mas Jesus Cristo chega e purifica as nossas vidas
e faz morada dentro de nós. Que alegria, que satisfação! Agora nossos corpos e nossas vidas são exclusivas ao Senhor e nós oferecemos a Ele em adoração. Agora há uma exortação. Nós, como morada do Senhor, é edificante, mas também exortador. Porque a palavra diz que Deus é um Deus zeloso. E o seu zelo pela sua morada, pela sua habitação, pela sua casa, o consome. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Precisamos sempre lembrar, ter em mente essas palavras para nos manter as nossas vidas em santidade pelo sangue de Cristo e viver dignos de sua morada, porque nós somos a habitação do Altíssimo. Deus que vos abençoe e lhe aguardo no próximo capítulo.